Olá, hoje irei falar sobre as independências da África e da Ásia, mas antes de falar dos processos de independências, precisamos falar um pouco sobre o caminho para as independências e os movimentos que ocorreram durante esse processo. No século XIX, a África sofreu uma nova invasão dos países europeus, pois, como a Europa estava passando pelo período industrial, eles acharam necessário buscar matéria-prima em outro lugar. Esse processo ficou conhecido como imperialismo. A partir do século XX, passaram a ser visíveis algumas contradições do imperialismo na África. Uma delas era a dominação europeia, justificada pelo darwinismo social, teoria que afirmava que os africanos eram inferiores aos europeus. Com a Segunda Guerra Mundial, a dominação de povos africanos pelas nações europeias começou a enfraquecer. A participação dos soldados das colônias africanas nos exércitos das metrópoles fez com que eles passassem a ter um sentimento de nacionalismo, o que possibilitou eles a perceberem que poderiam lutar por sua liberdade. Com o fim da Guerra Mundial, os países europeus perderam as condições de manter e administrar suas colônias, que exigiam gastos e investimentos. Outro elemento fundamental para os movimentos de libertação africanos foi o pan-africanismo, movimento político e ideológico que surgiu nos Estados Unidos e pregava a resistência à opressão e a libertação dos sujeitos pertencentes à raça negra. Além do pan-africanismo, também houve outros dois movimentos que influenciaram as lutas por independências. Eles foram a negritude, movimento que teve origem na década de 1930, com o objetivo de reabilitar e valorizar as culturas de origem africana, se opondo ao colonialismo, e o pan-arabismo, decorrente da ideia de união de países de língua e cultura árabes com os do norte da África. Bom, agora indo direto para os processos de independência. A história da independência da África do Sul é marcada por um longo e árduo processo de luta contra o regime segregacionista do Apartheid, que durou de 1948 a 1994. Durante esse período, a minoria branca, composta por 20% da população, detinha um poder político e econômico, enquanto a maioria negra, cerca de 80%, era submetida a leis discriminatórias e violência institucionalizada. As raízes do apartheid remontam à colonização holandesa e britânica da região no século XVII. As leis segregacionistas que institucionalizavam a discriminação racial se intensificaram no final do século XIX e início do século XX, culminando na implementação oficial do apartheid em 1948 pelo Partido Nacionalista. A resistência ao apartheid se organizou em diversos movimentos, como o Congresso Nacional Africano, liderado por figuras como Nelson Mandela. O Banco defendia a igualdade racial e o fim do regime segregacionista, utilizando métodos como protestos pacíficos, boicotes e, posteriormente, lutas armadas. A década de 1980 foi marcada por um aumento da pressão internacional contra o apartheid. Em 1985, Nelson Mandela, que estava preso desde 1962, foi libertado após uma campanha global de mobilização. As negociações entre o governo e o ANC se intensificaram, culminando na assinatura do Acordo de Lusaka em 1991. Que previu o fim do apartheid e a realização de eleições multirraciais. Em 1994, as primeiras eleições democráticas da África do Sul foram realizadas, com Nelson Mandela eleito como o primeiro presidente negro do país. O governo de Mandela se concentrou na reconciliação racial, na luta contra a pobreza e na construção de uma democracia multirracial. Bom, agora irei falar sobre a independência de Angola. Em 1961, eclodiu a Guerra de Independência de Angola, marcando o início de um longo e sangrento conflito que duraria 14 anos. Três movimentos principais se destacaram na luta pela independência. O Movimento Popular de Libertação de Angola, fundado em 1956, o MPLA era um movimento de orientação marxista-leninista que defendia a luta armada como meio para alcançar a independência. Frente Nacional de Libertação de Angola, criada em 1961, a FNLA era um movimento nacionalista com forte apoio dos Estados Unidos e da China. Inicialmente defendia a luta armada, mas posteriormente adotou uma postura mais conciliatória com Portugal. União Nacional para a Independência Total de Angola. Fundada em 1964, a UNITA era um movimento nacionalista com raízes nas etnias do sul de Angola e forte apoio dos Estados Unidos. Defendia a livre iniciativa e o combate ao comunismo. Em 1975, Portugal concedeu a independência de Angola, após um acordo entre os três movimentos independentistas. No entanto, as divergências ideológicas e a disputa pelo poder rapidamente levaram à eclosão da Guerra Civil Angolana, que durou até 2002. O conflito teve um impacto devastador no país, causando centenas de milhares de mortes, deslocamentos em massa e destruição generalizada. O MPLA, liderado por Agostinho Neto e posteriormente por José Eduardo dos Santos, venceu a Guerra Civil e se consolidou no poder. O MPLA implementou um sistema socialista e enfrentou os desafios da reconstrução do país, da consolidação da paz e da promoção do desenvolvimento socioeconômico. Assim como em Angola, em Moçambique foram vários os movimentos de resistência à colonização portuguesa. Por outro lado, diferentemente do que acontecia naquele país, a lei de trabalho desempenhada nas principais atividades econômicas, Moçambique também enfrentou um regime segregacionista semelhante ao apartheid na África do Sul, que institucionalizava o racismo em seu território.
Já nas primeiras décadas do século XX, surgiram organizações como o Congresso Nacional Africano de Moçambique, que difundia suas ideias por meio do jornal bilíngue Dambudja África, o qual, porém, foi logo sufocado pela censura instituída na colônia. Os grupos que formavam a resistência moçambicana eram diversificados, abrangendo nativos muçulmanos e membros de outras religiões. Na década de 60, a união de três movimentos formou a Frente de Libertação de Moçambique, liderada por Samora Machel. Os confrontos armados entre a Frelimo e Portugal foram intensos, marcados por luta armada e guerrilhas. Em 25 de junho de 1975, porém, a independência foi alcançada. Contudo, os conflitos internos não tiveram fim com a independência, em especial pelas divergências internas na Frelimo. Parte da população não se sentia representada por ela, além de haver internamente grupos com posicionamentos político-ideológicos opostos. Prevaleceram no governo medidas de caráter socialista, passando a partir de 1977 a haver forte oposição da Resistência Nacional Moçambicana, RENAM, que possuiu o apoio dos Estados Unidos, da África do Sul e da Rodésia, atual Zimbábue, e que ganhou a simpatia de alguns moçambicanos. Na década de 1980, o confronto se aprofundou e se estendeu até 1992, quando foi assinado um acordo de paz. Partindo direto para a Ásia, temos o processo de independência da Índia. A presença britânica na Índia remonta ao século XVII, quando a Companhia das Índias Orientais estabeleceu postos comerciais na região. Gradualmente, o controle britânico se expandiu, culminando na colonização completa do país em 1858, após a revolta dos Cipais. No final do século XIX e início do século XX, o movimento nacionalista indiano começou a ganhar forças. Figuras como Dadab. Após a Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha, enfraquecida pelo conflito, se viu pressionada a conceder a independência à Índia. Negociações entre líderes indianos e britânicos culminaram no Plano Mountbatten, que dividiu o subcontinente indiano em dois países, Índia e Paquistão. Em 15 de agosto de 1947, a Índia finalmente conquistou sua independência.